Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? Nós vamos iniciar mais uma aula de Química e dessa vez nós vamos dar continuidade àquela aula que a gente parou, na qual a gente viu separação de misturas, né? Heterogêneas, e agora nós vamos continuar essa aula para concluirmos a parte de separação de misturas, falando das misturas homogêneas, ok? Então, pessoal, antes de mais nada, eu só peço para vocês recapitularem a definição de heterogêneo e homogêneo, né, para que a gente possa já entrar no conteúdo já entendendo o que é que que eles pedem, o que é que pedem na separação de misturas. Então, misturas heterogêneas são aquelas na qual as substâncias possuem mais de uma fase, né? Então, ao se misturar várias substâncias e apresentar mais de uma fase, ou seja, aquilo que eu posso ver ou que pode ser detectado com o auxílio de um microscópio, eles são classificados como misturas heterogêneas. Já misturas homogêneas são essas que, mesmo visto ao microscópio, a gente só consegue constatar a presença de apenas uma fase, como água e sal. Certo? Você consegue ver o sal, consegue ver a água. Mas ao misturar os dois, água mais sal, formando uma solução salina, né, uma solução salgada, a gente não consegue ver o sal mais porque ele se dissocia, né, na forma de íons. Beleza, pessoal? Então, o sal sofre dissociação na forma de íons. Os íons ficam tão pequenos que não conseguem ser observados com auxílio de um microscópio. Então, assim, nós temos uma mistura homogênea. Então, vamos ver alguns tipos de processos de separação de misturas homogêneas, ok? Então, pessoal, existem aqui o sólido líquido, né, que pode ser a evaporação e a destilação simples. Ok? São processos que se baseiam no ponto de ebulição das substâncias. Ok? Então, a evaporação é um processo na qual a passagem do estado líquido para o gasoso se dá de forma lenta. Certo, pessoal? Então, isso é muito empregado em salinas, na qual eles visam lucro e usam, né? Eles utilizam um método de separação de mistura na qual não precise gastar tanto dinheiro. Já a destilação simples, ela não convém ser utilizada em salinas, porque é um método que vai aumentar o preço de produção do sal e encarecer também o sal no produto final até chegar nós consumidores, ok? Então, no líquido líquido, quando tem uma mistura líquido-líquido homogênea, né, pessoal? Lembrem-se disso aqui, ó. Tem que ser uma mistura homogênea, ok? Líquido líquido, a gente tem a destilação fracionada. É como, por exemplo, H2O mais álcool etílico, o álcool, certo? Nesse caso aqui, nós temos dois líquidos que, formando uma mistura, dá para se separar, né? Separar os dois componentes, água e álcool, através da destilação fracionada. Ok? Também tem um processo de cromatografia, que é um processo também utilizado para separação de misturas líquido-líquido, misturas homogêneas, né? De várias substâncias, através do princípio de polaridade, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, pessoal, na evaporação, como o próprio nome que eu já falei, né, a passagem do estado líquido para o gasoso é utilizado bastante em salinas, porque é um método barato, utilizado na obtenção do sólido, enquanto o líquido é perdido, né? A evaporação, quando se tem um sólido e um líquido em contato, numa mistura homogênea, o líquido ele é perdido, porém o sólido ele é armazenado, ele é o único, na verdade, é o objetivo da evaporação é a obtenção do sólido. Né? A técnica é empregada quando o líquido pode ser desprezado. Ok, pessoal? Então o Sol é quem faz todo o trabalho da evaporação da água, enquanto que o sal permanece, né? Utilizado lá nas salinas. Ok? Então as salinas utilizam esse processo aí de evaporação, né? Que é quando se utiliza uma mistura de um sólido com um líquido. Beleza, pessoal? Tá fácil, né? Vamos ver aqui na destilação simples. Diferente da evaporação, na destilação simples, a gente não perde nada. Tanto o sólido quanto o líquido, eles são coletados, eles são recuperados no processo de separação. Né? Método usado quando se deseja separar a substância sólida dissolvida no solvente
e não se deseja perder este último, como o caso da evaporação, que se perde toda a água, não é isso? Dessa forma, o solvente é resfriado, condensado, sendo recolhido em outro frasco. Aqui nós temos, pessoal, olha, a mistura, né? Água mais sal. A água tem um ponto de ebulição bem mais baixo que o sal. Então, o que acontece? Ela evapora, passa através desse canal, que aqui é chamado de condensador. Porque esse condensador ele tem por finalidade promover a condensação da água, que é a passagem da água do estado gasoso para o líquido, retornando para o estado líquido, e a água é coletada aqui, enquanto que aqui fica o sal e aqui fica a água. Beleza? Então ambos são recuperados, ambos são separados, né, em seus recipientes. Ok? Aquece-se a mistura até atingir o ponto de ebulição. Como na destilação, o ponto de ebulição é o princípio. Né? Não existe necessidade de controle de temperatura. Por quê? Porque o ponto de ebulição da água é bem menor do que o ponto de ebulição do sal. Por isso que não precisa-se ter um controle de temperatura. Show de bola, não é isso? Já na destilação fracionada, a gente já tem um controle de temperatura diferente da destilação simples, né? A única diferença é que aqui vai usar uma coluna de fracionamento, que é esse recipiente aqui. Esse instrumento, pessoal, ele tem por finalidade condensar o material que está sendo separado, lembrando que a mistura tem que ser líquido-líquido, ok? Mistura líquido-líquido. E eles precisam ter pontos, eles têm pontos de ebulição um pouco mais próximos do que em comparação à destilação simples, que são pontos de ebulições bastante distantes. Né? Aqui nós temos líquidos que têm pontos de ebulições próximos. Quanto mais distante for esses pontos de ebulições entre os líquidos, melhor será, porque se tiverem substâncias com pontos de ebulições bem próximos, pode ser que ocorra a evaporação dos dois. Né? E aqui nessa coluna de fracionamento é justamente para condensar cada líquido no seu ponto de ebulição. Certo? Atingiu o ponto de ebulição da substância, evapora, condensa e é coletado em um recipiente. Ok? Isso aqui é chamado de coluna de fracionamento, ou destilação, ou retificação. Certo? A separação ocorre em ordem crescente de ponto de ebulição. Então, vai como? Desde o que tem o menor ponto de ebulição até o que tem o maior ponto de ebulição. Podem ter 10 líquidos dentro. Cada um é separado de acordo com o seu ponto de ebulição. A mistura é aquecida, atingiu o ponto de ebulição da substância de menor temperatura de ebulição, ela evapora. À medida que gradualmente vai se aumentando a temperatura de ebulição, então as outras substâncias vão sendo separadas, também condensadas e coletadas em seu respectivo recipiente. Show de bola aí, galera. Tá fácil, né? Se tiverem alguma dúvida, pessoal, pausem o vídeo e tenta recapitular o que foi falado, ok? Para que não hajam dificuldades no momento da assimilação do conteúdo. Pessoal, na destilação fracionada é onde nós podemos utilizar lá na indústria petrolífera, na produção, né, o refino de petróleo. Então, como é que acontece? O petróleo é uma mistura de vários líquidos, o que é uma mistura líquida, na verdade, que tem várias substâncias, hidrocarbonetos, para ser mais preciso, né? O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, ok? E esses hidrocarbonetos, cada um tem seu ponto de ebulição específico. Então, pega-se o petróleo, antes de tudo é feito uma separação dos componentes do petróleo que estejam entrando em contato com eles, como por exemplo areia, água, que são impurezas. O petróleo é mandado lá para a refinaria, né, na sua forma bruta, isenta de impurezas, ok? Então ele é mandado para dentro de um forno, como vocês podem observar aqui, pessoal. O forno de aquecimento, né, o petróleo está bruto, o líquido preto, e ele é separado a partir das temperaturas de ebulições. Ok? À medida que se aquece, vai aumentando a temperatura do petróleo, já a 20 graus Celsius nós já temos as primeiras substâncias aí que vão ser separadas do petróleo, que são gás natural,
gás butano, gás etano, gás propano, que é o GLP, que nós conhecemos por gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, na verdade, não é isso? Então, pessoal, à medida que a temperatura vai aumentando, as substâncias vão ficando em partes mais baixas dessa coluna de fracionamento, certo? Dessa torre de destilação, que nós podemos ver isso aqui, ó. Isso aqui é uma torre de destilação. Ela se comporta mais ou menos como a atmosfera que nós conhecemos, ok? Então, à medida que os gases vão se tornando mais pesados, eles se localizam em altitudes mais baixas. É como gás hidrogênio, gás hélio, que eles estão em altitudes bem maiores por serem gases leves. À medida que o peso desses gases vai aumentando, eles vão ficando cada vez mais próximos de nós, né? Porque o seu peso vai aumentando, então a altitude deles vai diminuindo de acordo com esse peso. E no petróleo é a mesma coisa. À medida que se evapora o petróleo, as substâncias mais leves tendem a ficar em altitudes mais elevadas na torre de destilação. À medida que a temperatura vai aumentando, vai se obtendo componentes mais pesados. E aqui nós podemos observar o óleo pesado, né? Que é na faixa de 400 graus Celsius, é quando você consegue separar. E o piche também, que é o resíduo que sobra do petróleo. Então, tudo que é obtido no petróleo, ele é separado através da destilação fracionada, é um método usual, né? Bastante usado no petróleo. Ok, pessoal? Alguma dúvida aqui? Certo? Então, esse processo aqui serve para separar os componentes do petróleo. Na faixa de 200 graus, né? 150 graus, aí nós temos a essência leve, aqui nós temos a essência pesada, aí vem aqui a faixa do querosene, né? Do diesel, olha só, do diesel na faixa de 300 graus, se obtém diesel, gasolina, querosene, todos esses derivados do petróleo, né? Que são essenciais para nós hoje em dia ainda, né, pessoal? A nossa dependência é muito grande com relação aos derivados do petróleo. Show de bola, galera? Tá dando para entender? Então, vamos lá, faz a mesma coisa do slide anterior. Pausa o vídeo, se tiver dúvidas, lê um pouco o texto e retire suas dúvidas com relação a como é que funciona a destilação fracionada. Ok? Já na cromatografia, pessoal, baseia-se na polaridade. Ou seja, substâncias que contêm polaridades iguais, elas se misturam umas com as outras. É como, por exemplo, você tem a água com o álcool. Se eles são iguais em termos de polaridade, eles se misturam. Se a água não se mistura com o óleo de cozinha, é porque o óleo de cozinha não tem a mesma polaridade da água. Então a gente tem a seguinte regra: semelhante dissolve semelhante. Ok, galera? Então a água tem capacidade de se misturar com o álcool, porque é semelhante a ela, é polar igual à água. Já a água não tem capacidade de se misturar com o óleo de cozinha, porque o óleo de cozinha é uma substância apolar. Então polar se mistura com polar, apolar se mistura com apolar. É desse jeito que acontece a regra de polaridade. E aqui na cromatografia, os constituintes da mistura são separados em seus graus, as suas gradientes de cores, ok? Como a gente pode ver aqui nessa ilustração, cada pontozinho desse tem uma cor específica na qual estão sendo arrastadas as substâncias e separadas em sua altitude, de acordo com a polaridade que essa substância tem com o líquido que está arrastando ela, que está subindo. O líquido tem tendência a subir, arrastar os componentes da mistura, se misturar com esses componentes e separar cada um deles em seus pontos. É isso que se baseia a cromatografia, certo? Nessa plaquinha que tem as cores com todas as substâncias sendo separadas, é conhecida como cromatograma. Ok, galera? E esse aqui também é um método de separação de misturas homogêneas, líquido-líquido, não é isso? Que se baseia na polaridade, diferente da destilação, que se baseia no ponto de ebulição das substâncias. Ok, galera? Então a nossa aula de separação de misturas vai finalizando, vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? A todos eu desejo um excelente dia e bons estudos. Vamos lá, pessoal, vamos com toda a força e rumo ao Enem. Não é isso? Um abraço e foi.